eu acho que a primeira coisa a, a se averiguar é qual o tipo de impacto essa mudança de postura da torcida organizada vai proporcionar no estádio Perfeito, isso e é fundamental. na manifestação ou não da diretoria, que é completamente omissa, e na manifestação ou não do Rogério depois do jogo de amanhã, caso de fato ele venha comandar o time contra o Cabede e tudo mais, né? Isso a gente sabe que o que não aconteceu até agora com nenhum técnico recente do São Paulo. A gente teve no dia da demissão do Cuca, e nem assim do contra o Goiás, foi o último técnico a ser demitido com torcida no estádio depois do jogo contra o Goiás, e nem foi por conta de manifestação da torcida exatamente naquele jogo, embora existisse uma insatisfação gigantesca. Então, acho que as coisas não voltam ao que eram até sábado, depois dessa manifestação. Sim, concordo com você que as atenções, em caso de saída do Rogério, elas vão se voltar para outros focos, sobretudo os jogadores. Agora, para decidir sobre manutenção ou não do treinador, a direção do São Paulo, de alguma forma, enfim, precisa se posicionar. Não adianta fingir que não aconteceu nada. A diretoria, sem dúvida, Exato. concordo. Não adianta fingir que não aconteceu nada. Esse vácuo de poder foi ocupado pela torcida independente. Né? O vácuo de poder no São Paulo foi ocupado pela torcida independente. Aliás, o São Paulo tem... Em outros aspectos, pelo próprio Rogério. Então, exatamente. São os dois pilares, como você fala. Só que a torcida continua sempre. A torcida é a torcida do São Paulo. O torcedor é a torcida do São Paulo. Qualquer outro é momentâneo. Pode ser o Mito, como eles falam, pode ser o Raí, pode ser o Lugano, pode ser... Qualquer outro é momentâneo. Não existe isso. E não tem que existir mesmo. Essa idolatria eterna a jogadores históricos, ela tem que ser restringida a momento que eles jogaram, porque todos os outros, ou com raríssimas exceções, começam a fazer outras funções, tipo o que eu dei exemplo na semana passada, Palhinha, empresário de jogador, levando o jogador o jogador dele, Palhinha, o Jamerson, lá para o Curitiba. Então, assim, essa situação ela vai chegando num momento em que o trabalho do Rogério, de fato, não tem mais defesa também. Essa é a questão. Não tem mais defesa interna e passa a não ter defesa externa também. O trabalho do Rogério, na minha cabeça, hoje, é indefensável. O jogo contra o Botafogo foi importante, sim, marcante, porque ele voltou atrás numa situação que parecia pactuada, até com a visita da Independente ao centro de treinamento, que era foco no brasileiro, ponto por ponto e tudo mais. O que aconteceu, das recaídas, ele foi para tudo ou nada contra o Botafogo. Verdade. Acabou ficando com nada. A torcida organizada, me parece, como muitos de nós aqui, apavorada com a possibilidade de rebaixamento, e isso até agora não bateu na diretoria e nem no Rogério. Agora, considerando tudo isso... O que não bateu? Bateu um pouco no Rogério, né? Tanto que ele vai cair. Não bateu no Rogério. Não bateu na cabeça deles. É claro. Eu entendi, claro, você tem razão. É óbvio. Eu acho que esse é o pecado. Esse, para mim, é o maior pecado do Rogério. Então, mas pode ter sido pode ter sido o pecado capital, exatamente. Isso mesmo. Porque da eliminação do Paulista para cá, existiu tempo de trabalho, tempo de treinar um time no outro sistema mais seguro, tempo de conversa com os líderes da Independente, já inclusive com o Rogério falando, e aí chegou contra o Botafogo, ele rasgou tudo e foi lá para o tudo ou nada. Então, assim, eu entendo e sou daqueles que considera indefensável o trabalho do Rogério hoje. Indefensável. É um trabalho péssimo em todos os aspectos. Táticos,
técnicos de resultado e sim, mais uma vez, de ambiente. E não é porque o jogador X ou Y, o Rogério não consegue cultivar um ambiente em nenhum lugar que ele passa, né? E o ambiente, e jogador insatisfeito pode ser ou chateado ou amargurado, e a gente tem constatado, ninguém está correndo para trás, ninguém fez o que o Patrick fez contra o Internacional. Concordo. É uma questão simplesmente para falar, desculpa. dos caras não conseguirem render, dos caras não conseguirem, aliás, começarem a se machucar numa série incrível, né? A partir do momento em que essa temporada começou. Eu não vou ser leviano de falar que os caras estão jogando contra o Ceni, porque muita gente fala, não, o Ceni perdeu o elenco. Não sei se é isso, cara. Esses caras, diferentemente de outros times de outros lugares e de outros times do São Paulo de uns anos atrás, faz tempo que isso não acontece, aliás, eu não vejo esse elenco indolente. Eles simplesmente não conseguem jogar, não conseguem fazer, ou não conseguem atender o que o Rogério quer, ou são ruins de bola e não conseguem jogar. Eu não vejo articulação para derrubar o treinador. Eu não vejo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito próximo, não vejo, por exemplo, o que aconteceu no Flamengo nos últimos momentos do Vitor Pereira. Não vejo mesmo. Não. Aquele 4-1 contra o Fluminense. Não. Que não é que entregaram, mas estava um ritmo meio de indiferença. Quase isso. Era isso. Isso eu não vejo no São Paulo. Vai dizer que os caras não correram contra o Botafogo? Correram. Achei até estranho aquela comemoração de gol que ninguém muito se abraçou ali, mas isso foi ruim. Foi estranho. Acho até que a postura do Rogério desde o jogo contra o Ituano eu achei estranha. Você falou para mim. Um pouco enérgica, vamos dizer assim. Eu não sei se na hora eu falei, será que é por causa que teve a briga lá, então agora ele tá tirando o pé do acelerador, talvez seja isso. Mas ontem não estava no estádio, mas achei contra o Ituano isso. Então não sei se já estava nessa pegada. E vou ser justo mais uma vez, não acho que tenha elenco não gosta do treinador, talvez não goste, mas jogar contra não acho que não estão jogando. Existe uma grande diferença entre elenco não gostar do treinador, não estar feliz, não ter e jogar contra. Isso. Existe uma diferença grande. Pode ser o não estar feliz, até porque não está conseguindo. Pode ser isso. Pode ser insegurança de jogadores que não são super craques, de falar, cara, a gente não está conseguindo, não estamos entregando, tá difícil, estamos pressionados. Pode ser